Olá, pessoal! Nós somos o grupo Amigos Produções, composto por Ana Luísa, Matheus, Gabriela e Juliana. E a gente vai apresentar um pouquinho para vocês agora sobre o jogo do LSSP PCP3. E para começar, a gente tem que basicamente pegar os valores das demandas, das previsões que foram utilizadas. Então, eu vou abrir aqui o Excel. A gente tem basicamente os períodos de 13 a 24 e a gente pegou basicamente demandas de jogos passados já realizados. Então a gente pegou a demanda do Colmeia, a demanda do Piquet, a demanda do Maxim, de outros jogos que já foram realizados pelo nosso grupo. E além disso, a gente pegou, rodou novamente o jogo e pegou dados de demandas reais já realizadas também pelo nosso grupo, que foi dados dessa segunda demanda, aí que tem a parte da colmeia também, do Piquet e do Maxim. E com essas duas demandas, a gente basicamente fez uma média delas para estimar a previsão para a demanda que seria utilizada para esse jogo a seguir. Então, essas demandas aqui desse lado, que está escrito minha demanda média 1, foi uma média realizada entre as duas demandas dos jogos passados que a gente realizou. Então, com essas demandas, a gente pôde colocar esses dados no jogo do LSSP PCP3. Então, tudo que for realizado de previsão a partir de agora foi com base nessa tabelinha aqui. Então, a gente vai agora abrir o jogo do LSSP PCP3 e dar uma olhadinha em como ele funciona mais ou menos. Então, a gente abriu aqui o jogo e a gente vai primeiro dar uma olhada nas demandas, né? A gente teve a demanda real, demanda prevista e os erros de previsão. E com base nessas demandas, a gente consegue estimar mais ou menos se aquelas demandas que foram realizadas no nosso período estão corretas. Então, basicamente, a primeira coisa que a gente precisa fazer é vir aqui na previsão e preencher os dados de acordo com aquela tabelinha que eu tinha mostrado para vocês agora há pouco. Então, a gente vai preencher aqui os dados dos períodos 13 a 18, tirando a vírgula sempre, que naquela tabela tá com vírgula, então a gente coloca sem vírgula. Então, vamos preencher aqui do período 17, 18... Salva as previsões, é importante sempre salvar. E agora a gente vai preencher o da previsão Piquet. Lembrando que a gente tem 3 produtos, né? O Colmeia, o Piquet e o Maxim. E a gente tem que sempre salvar as previsões atuais do período 13 a 18, que é o que a gente está fazendo agora, depois que a gente preencher esses dados. Agora salva e a gente vai preencher os dados da previsão do Maxim, de acordo com aquela tabela também. Período 15, 16, 17 e 18. Agora, a gente vai basicamente também salvar as previsões atuais e vai utilizar o recurso padrão que é utilizado pelo jogo. Então, a gente basicamente vai colocar PMP padrão geral, depois de clicar em PMP, claro. Volta no início, vai em MRP, coloca MRP padrão geral, volta no início. Está vendo que ele preenche tudo conforme a gente colocou no padrão, né? Então, depois a gente vai para compras, clica na parte de corantes, e aí a gente vai preencher essas partes de acordo com o seguinte: todo lote de compra ele tem que ser um pouco maior do que o consumo. Então, nesse caso aqui, eu vou colocar lote de compra 30 para todos, porque todos eles vão ficar maiores do que o consumo. Tá ok? Então, a gente já pode voltar aqui no início, pode simular, simulando pela primeira vez.
E aí a gente vem na tela de relatórios. Nessa tela, a gente vai basicamente clicar em balancete semanal, que vai ter o nosso RLP acumulado. Então, a gente viu aí que o nosso RLP acumulado está de 39 mil, é um lucro bom. E agora a gente vai continuar fazendo as outras etapas. Então, eu basicamente volto aqui em início, vou em demanda, na previsão colmeia e vou preencher o dos próximos períodos. Então, eu vou olhar naquela tabelinha qual que é a previsão aqui da colmeia para preencher. Aí depois eu salvar. Depois vou na previsão Piquet, preencher da mesma maneira. Salvar. E na previsão do Maxim. Ok. Então eu volto em início. Vou colocar da mesma maneira como eu fiz o anterior, o PMP padrão geral. E da mesma maneira o MRP padrão geral. A gente vê que ele atualiza todos quando a gente faz isso. E agora eu vou para a parte de corantes. Então, clicando aqui em compras MP, corantes, a gente também aqui nesse caso vai ter um lote de compra de 30, 20 e 20 para ele ficar um pouquinho maior do que o consumo, que já tá ótimo dessa maneira. Tá vendo aqui, ó, que ficou 38 estoque final e o consumo 19, eu acho que tá de bom tamanho. Então, a gente vem em início, simular, relatórios, balancete semanal, e a gente vê que a gente tem um lucro aí de 29 mil nesse período, com um lucro total de 69 mil. Então, agora a gente vai voltar aqui no início e em demanda, previsão colmeia, preencher o do período 20. Então, vou salvar as previsões atuais, previsão Piquet, vou preencher aqui também do período 20. E no Maxim, preencher a parte do período 20 aqui. Salvar previsões atuais, início, PMP, PMP geral padrão, MRP padrão também. Nas compras, nos corantes, eu vou colocar aqui 30, 20 na verdade. Não, 30 é melhor. 30. Aqui eu vou colocar 30 também. Vou colocar 30 nos 3. E em início, simular, relatórios, balancete semanal, e a gente teve um lucro de 34 mil com 103 mil final, tá ótimo. Então, vou fazer a mesma coisa em PMP da previsão colmeia. Vou colocar a previsão do período 21. Salvar, previsão Piquet. Salvar também e previsão Maxim. Salvar. Então, eu volto em início e vou fazer da mesma maneira que eu tinha feito antes. Padrão do PMP e padrão do MRP. E aí, compras. Os corantes, a gente pode colocar um estoque aqui de 30, 20 e 30. Início, simular, relatórios, balancete, vou lá no último e tem um lucro total, um RLP total de 156 mil. Está ótimo. Então, da mesma maneira, eu vou na previsão colmeia novamente, colocar o período 22. Salvar minhas previsões, previsão Piquet. Salvar e previsão Maxim. Salvar. Então, eu volto em início, PMP padrão, MRP padrão, compras, corantes. E aqui eu acredito que eu vou colocar um 30 também, que eu acho que fica bom. 20 e 20.
Então, eu volto em início, simular, ver o relatório. E a gente tem um lucro total de 232 mil. Tá muito bom. Então, previsão Colmeia, eu vou preencher aqui o do período 23. Previsão Piquet. Salvar as previsões. E previsão Maxim. Então, eu volto ali, faço a mesma coisa, PMP padrão, MRP padrão. Às vezes ele dá uma travadinha assim. Compras MP corantes. Vou colocar 30 também. Início, simular, relatórios. E a gente teve um lucro de 276.100 vendas perdidas. Tá muito bom. Vou fazer a mesma coisa que foi feito anteriormente. Vou preencher aqui as previsões do período 24. Então, previsão Piquet e a previsão Maxim. Agora eu vou em PMP padrão, MRP padrão. Kanban, opa, não é aqui não. Compras MP corantes e vou preencher os corantes aqui. Eu acredito que 20 já fica o suficiente. Então eu volto ao início, simular, relatórios, balancete semanal. E a gente tem um lucro de 306 mil. Então eu vou aqui na previsão. Aqui eu vou ter que basicamente colocar um valor médio do que eu já vi das previsões passadas. Então, a gente pode ver aqui que no período 14 ele teve uma demanda real muito baixa e já no período 17 foi muito alto. Então, eu vou aumentar aqui e colocar a previsão 25 como uma previsão baixa, para ele ficar mais ou menos ok. Então, eu acredito aqui que 1.700 é um valor bom. Aqui na próxima previsão, a do Piquet, a gente vê que ele tem um padrão, então eu vou colocar um valor bem parecido aqui. E no Maxim, ele também tem um padrão, então eu vou colocar 855, que eu acho que fica bom. Então, início, PMP padrão e MRP padrão. Compras, corantes, eu vou colocar aqui. Opa, coloquei 300 sem querer, não é 300, é 30. Acho que 30 é muito baixo, é melhor colocar 40 mesmo. Então, 40, 30 e 20. Ou melhor, eu acho que é melhor 30 mesmo. Então, vamos início, simular, relatórios, balancete. E a gente tem um lucro de 346 mil. Então, eu vou novamente em previsão, prever o período 26. Vou colocar um valor mais ou menos parecido com o que eu tinha colocado anteriormente. Previsão Piquet, a mesma coisa. E a previsão Maxim, vou colocar um valor parecido aqui também. Então, eu vou em PMP padrão, MRP padrão, compras corantes 30, 20 e 10. Opa, 20. E vou simular.
relatório. A gente tem um lucro muito bom de 406 mil aqui até esse período. Então, vou continuar aqui. Previsão colmeia. Vou colocar novamente um valor mais ou menos parecido aqui com o que eu tinha colocado antes. 1.704 novamente. Previsão Piquet, eu vou colocar também 1.161, que nem eu tinha colocado, que deu certo. E previsão Maxim, 855 de novo. Então, eu vou em início, PMP padrão, MRP padrão, compras, corantes, 30, 20 e 20. Então, início, simular, relatório, balancete semanal e um ROP de 459 mil. Então, ficou de bom tamanho. Vamos então para a previsão colmeia. No período 28, eu vou repetir da mesma maneira como eu coloquei no período 26. Piquet, a mesma coisa também que eu coloquei no período 26, 1.066. Maxim, 723 também. Opa, melhor 735, para não ficar tão igual. Então, PMP padrão, MRP padrão, compras, corantes. Vou colocar também aqui um valor de 30, 20 e 20. Início, simular, relatórios, lucro de ROP de 497 mil. A gente pode ver ainda que eu tive vendas perdidas de 17 mil, que significa que a minha previsão ela não foi muito bem feita ou o PMP e MRP padrão não foi muito bem utilizado. Mas tudo bem que isso não causou muito prejuízo para nossa simulação. Então, vamos continuar aqui. Previsão colmeia do período 29. Vou colocar novamente um valor que eu já tinha colocado antes. Previsão Piquet. (1.161) e previsão Maxim 855 novamente. Então eu vou em início, não é aqui. PMP padrão, MRP padrão, compras corantes 30, é melhor 20, né? Não, é melhor 30. 30, 30 e 20. Vou em início, simular, relatórios e lucro de 524, ROP acumulado de 524 mil. Então, a gente vai basicamente dar uma olhadinha, foi um lucro ótimo, 524 mil, nos nossos custos fixos. Tá tudo ok, porque o custo fixo ele não muda. Custo de compra. Custo de armazenagem. Tá tudo mais ou menos a mesma média, então tá tudo ok aqui. Você vê que ele sempre vai aumentando, né? Custo de venda perdida, então não tive venda perdida aqui, somente no período 23, que teve 17 mil de venda perdida, que provavelmente foi por causa daquela previsão do Maxim que eu devo ter colocado errado. Mas tudo bem.
Aqui, ó, custo de venda perdida de 17 mil. Foi provavelmente por causa da máquina 1, né? Tá ok. Então, custo direto de matéria-prima, não tem muito o que modificar aqui com isso. Compras de emergência. Custo de setup. Custos de insumos. Receita. Tá tudo ok aqui na nossa receita. E é isso, basicamente, gente, o jogo do nosso grupo de PCP, de LSSP PCP3. É um jogo muito intuitivo, então, dependendo de quais previsões foram realizadas, a gente tem que mais ou menos ver como que foi realizados os cálculos do PMP, do MRP, para a gente conseguir prever quais que são os dados que vão ser colocados no próximo período. E o nosso grupo ele teve um lucro total de 524 mil, que foi um lucro muito bom. Foram realizadas também outras previsões e a gente nunca teve um lucro tão bom quanto 524 mil. Então, é esse basicamente o nosso resultado. Muito obrigada e tchau!